Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o incrível 20.000 Léguas Submarinas, do Jules Verne. Gente, que livro divertido! Eu amei esta leitura! Mas vamos lá. Esse livro primeiro foi publicado em fascículos, na verdade não em fascículos. Ele vinha em capítulos dentro de uma revista que era meio que uma revista educativa, mas não exatamente para crianças. E você tinha dentro dessa revista uma área dedicada somente às ciências e lá também eram publicados os livros do pai da ficção científica, né, o Jules Verne. Então o 20.000 Léguas apareceu primeiro em capítulos nessa revista, isso durou cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, e depois disso, em 71, ele foi finalmente publicado em formato de livro. Quando ele publica esse livro, o Jules Verne já era um autor conhecido. Ele já tinha publicado diversos livros, dentre eles alguns bem famosos, não só na França, né, seu país de origem, mas mundialmente, como por exemplo Viagem ao Centro da Terra, e ele já tinha feito também alguns livros de viagem à Lua. Se eu não me engano, um deles se chamava Da Terra à Lua mesmo. E aqui no prefácio dessa edição que saiu pela Azahar, escrito então pelo Rodrigo Lacerda, que é quem escreve a maioria, pelo menos dos livros que eu já li dessa coleção, foi ele mesmo que escreveu as apresentações. Não sei se ele é responsável de alguma forma por esses livros clássicos que saem dessa coleção, mas tudo bem. Então, no prefácio dessa edição, o Rodrigo Lacerda conta que a ideia para o 20.000 Léguas Submarinas surgiu então de uma carta que ele recebeu da também escritora francesa George Sand, na qual ela agradece ao autor pelos livros maravilhosos que ela já tinha lido dele, enfim. Ela agradece principalmente pelas viagens ao centro da Terra e também viagens à Lua. E, curiosamente, ela encerra essa carta dizendo que mal pode esperar o momento em que ele vai escrever um livro, né, publicar um livro sobre uma viagem submarina. Era só isso que estava faltando. Então ele guarda essa ideia e aos pouquinhos vai desenvolvendo, então, este que é um dos seus livros mais conhecidos. Uma coisa muito curiosa a respeito deste livro especificamente é que ele é bastante profético. Não que os livros que ele tem escrito antes ou até mesmo depois também não fossem, né, em algum aspecto, mas a quantidade de coisas que ele cria aqui com base na ciência conhecida da época, né, nós estamos falando aqui de meados do século XIX, é bastante impressionante. Então eu fiz aqui algumas anotações sobre esses aspectos proféticos aí da exploração do fundo do mar que a gente encontra nesse livro. Então vocês vão ter ali, por exemplo, os submarinos, e não é que eles não existissem, mas os submarinos conhecidos até aquele momento eram maquinários bem esquisitos que ainda dependiam de cabos ligados à superfície terrestre. E esses maquinários levariam décadas ainda para serem aprimorados e terem autonomia. Então a impressão que dá ao ler esse livro, lendo as notas de rodapé e tudo mais, é a de que ele ouviu falar sobre esses submarinos, leu a respeito em jornais e revistas científicas e tudo mais, e cria o Nautilus, que é então o submarino do Capitão Nemo, que aparece aqui neste livro, certo? E que é também um submarino absolutamente autônomo, ele funciona sem nenhuma ligação com a Terra. Além disso, ele cria aqui no seu livro aparelhos de respiração submarina, né, esses cilindros de mergulho vão aparecer aqui no livro. Ele praticamente inventou o scuba diving, então ninguém fazia essa prática em 1860 e poucos, que fique bem claro. Ele também criou o que nós chamamos aqui no Brasil por 2 nomes: aquacultura ou aquicultura, que seria ali então a produção de peixes, moluscos, crustáceos, plantas aquáticas para consumo do homem. Então é como se fossem ali pequenas fazendinhas submarinas. E você tem aqui também a exploração de navios naufragados. Se eu não me engano, essa é uma prática que ainda está em evolução, deve fazer, sei lá, uns 10 anos aí que a gente viu a exploração submarina do Titanic, né, por meio ali de robozinhos e tudo mais, então. Esses são apenas alguns detalhes que nós vamos encontrar aqui nesse livro e que vão remeter a inovações que só surgiram depois de anos e anos da publicação deste livro. Pois muito bem, do que se trata este livro 20.000 Léguas Submarinas? Bem, o título já é bastante elucidativo, eu acabei de dizer para vocês que nós temos aí questões de exploração submarinas e tudo mais, mas nós temos uma linha narrativa muito bacana. Gente, que livro legal! Ele começa, na verdade, com um professor naturalista chamado Aronnax. Ele é francês, eu vou colocar aqui na tela o nome dele direitinho para vocês, pronuncie como achar melhor, certo?
E o professor Aronná é então o nosso narrador e na verdade um dos personagens principais aqui desta história. Ele é um professor naturalista que começa esse livro então contando pra gente a respeito de a aparição de uma criatura imensa submarina que vem aterrorizando embarcações mundo afora. Então, essa criatura já foi avistada em diversos pontos de diversos oceanos do planeta. E no comecinho aqui deste livro nós temos uma companhia americana resolvendo caçar essa criatura estranha. E a empresa responsável por essa embarcação que caçará essa besta está muito interessada em ter o professor Aronná em sua tripulação, porque afinal de contas, como naturalista, ele entende muito, né, de comportamentos desses animais, né? Ele também é um biólogo. Então é decidido que a presença de um professor como ele seria imprescindível nessa embarcação. E ele é o grande destaque da sua profissão, certo? Então ele aceita esse convite e leva também o seu fiel escudeiro, né, seu assistente, que é um cara chamado Conselho. E até bem bacana aqui nesse livro a questão de que existem diversas tiradinhas cômicas, eu diria, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, ó, engenhoso com as mãos, apto a todo serviço e a despeito do nome, nunca dando conselhos, mesmo quando lhe pediam. Mas é isso, o conselho é aquele tipo de assistente muito dedicado, aliás, 100% dedicado ao seu patrão. Então estão ali os dois a bordo dessa fragata americana caçando este animal, enfim. A viagem é longuíssima, eles demoram pra caramba pra avistar essa criatura, mas finalmente a avistam. E aí o que eles querem fazer é capturá-la. Então eles começam a atirar, inclusive de canhão, né, nessa criatura e nada surte efeito, nada acontece, até que essa criatura resolve contra-atacar. E aí essa fragata é quase destruída, muitos homens vão ao mar, inclusive o nosso professor Aronná e seu amigo Conselho, sem a menor perspectiva de serem salvos, mas os dois estão ali se ajudando a continuarem vivos, esperando ajuda e tudo mais. Essa ajuda não vem, eles ficam horas e horas ali, até que eles avistam o que eles acham que é uma ilhota. Então eles conseguem nadar até lá, subir nessa ilhota. Quando eles chegam lá tem mais uma pessoa salva também, do mesmo acidente, né, do mesmo navio, que é um arpoador. Então estão os três ali em cima dessa ilhota e de repente eles notam que o solo da ilhota é na verdade feito de metal. Eles passam um tempão ali em cima tentando entender o que é aquilo, até que eles, né, cai a ficha, não é mesmo? E eles entendem que aquilo ali, na verdade, não era animal. Era uma grande embarcação submarina, enfim, eles não sabem direito o que é, mas eles ficam ali ainda um tempão, até que alguém resolve abrir um alçapão e eles conseguem entrar ali. Quando eles entram finalmente nesse submarino, eles vão finalmente conhecer, depois de um tempo também, o Capitão Nemo, o dono daquela embarcação. Ele não é só o dono, ele também foi o idealizador, ele construiu tudo aquilo, mandou vir peças de todo mundo ali, enfim. Então ele constrói aquele submarino gigantesco, ele tem ali alguns funcionários, algumas pessoas que trabalham para ele, mas a grande intenção do Capitão Nemo ao criar o Nautilus, na verdade, era se afastar dos humanos. Inclusive, a única coisa que você sabe de concreto a respeito do Capitão Nemo aqui neste livro todinho é que ele tenha, então, desistido dessa vida em comunidade, ele quer se afastar da humanidade mesmo, não quis mais viver em terra e está vivendo já há alguns anos no fundo do mar e tá ótima, a vida ali daquele jeito tá maravilhosa. Ele tem alguns ajudantes ali, a tripulação do Nautilus, e com a chegada desse professor ele fica até bastante feliz porque finalmente ele vai ter ali uma companhia de estudos. Pelo menos na minha opinião, uma das coisas mais legais aqui desse livro é quando chegam ali esses novos membros, né, da tripulação do Nautilus e o capitão vai mostrando então diversos detalhes dessa embarcação. Tem um momento ali em que ele mostra a biblioteca imensa que ele tem ali dentro. Ele tem também uma outra sala que funciona mais ou menos como um museu, ele tem algumas obras de arte valiosíssimas ali dentro também. E as janelas desse submarino dão ali a impressão de que eles estão, na verdade, vivendo num grande aquário, né? Então, a todo momento eles veem peixes diferentes, não só peixes, né? Diversos tipos de vida marinha passando ali pelas janelinhas. Então, é sempre muito interessante, né? Você sempre tem algumas novidades ali naquela vida no Nautilus. E, além disso, em diversos momentos você tem ali a tripulação do Nautilus fazendo explorações
do fundo do mar. Então toda vez que eles chegam a uma área ou que o capitão quer mostrar para eles ou alguma área nova que ele não conhece, o pessoal sai, eles colocam aquelas roupas de mergulho gigantescas. Aqui na capa do livro a gente tem uma ilustraçãozinha da edição original, inclusive, em que você tem ali a tripulação vestida com roupas de mergulho. Então eles fazem essas explorações submarinas e uma coisa que pode ser que pese um pouco para o leitor desavisado é a questão da ciência dentro deste livro. Então esse autor é conhecido por basear as suas histórias no conhecimento de sua época. Por que eu estou dizendo isso? Não só para a construção do Nautilus, né? Ele lançou mão ali de diversos artigos científicos e tudo aquilo que ele conseguiu encontrar em sua pesquisa, mas também na hora de explicar cada uma das espécies marítimas, na hora de explicar também o funcionamento de determinadas máquinas dentro daquela embarcação. Então tudo é extremamente explicado aqui no livro. Você tem ali como é que você consegue respirar dentro daquela embarcação, como é que você consegue acender uma luz que vai iluminar ali o fundo do oceano. Tudo é minuciosamente explicado aqui nesse livro. E é claro, essas explicações têm base científica, mas tem muita da imaginação do Júlio Verne. E eu não vou mentir para vocês, algumas dessas explicações chegam a durar ali parágrafos imensos e você tá lá lendo, né, as minúcias, a questão ali dos números e das estatísticas e não sei o que lá, enfim, tá tudo aqui. Mas o autor do prefácio faz esse aviso e eu reitero de que vocês não pulem essas explicações porque elas dão ali um toque especial ao livro. Parece realmente que você está lendo uma pesquisa muito aprofundada e que tudo é verdade, entendeu? Chega um momento que você fica assim, cara, será? Será que dá pra fazer isso mesmo? Então, esse é um dos detalhes que tornam essa obra tão especial. Então não pulem, leiam com atenção, vai valer a pena. Só que veja bem, o Capitão Nemo resgatou esses 3 náufragos, então... E veja bem, ele sabe que esses 3 estavam dentro de uma embarcação americana que tentou capturá-lo. Então, num primeiro momento, ele não vai ficar felizinho com a presença desses 3, não. E o Capitão Nemo é um personagem muito esquisito. Ele é um personagem diferente dentro da literatura, eu diria. Porque nós não temos praticamente nada da história pessoal dele. Nós não sabemos exatamente por que é que ele tem tanta raiva, né? O que foi que aconteceu realmente com o Capitão Nemo para que ele se refugiasse no fundo do mar. E em diversos momentos aqui nesse livro, o leitor se pega pensando, mas espera lá, ele é um vilão ou ele é o mocinho da história? Além desses momentos aqui na narrativa em que a gente se pega pensando, tá, mas quem é esse cara? Qual é a desse cara? Nós temos também algumas situações bastante dramáticas, eu diria. Tem um momento em que eles chegam ao Polo Sul e o Nautilus vai ficar preso em meio ao gelo. E você vai ter toda uma explicação aqui de como, né, tudo ali dentro funciona por meio de movimento. E se eles ficarem parados por muito tempo, o oxigênio vai parar de ser bombeado, a água vai parar de ser, né, a água potável vai parar de ser produzida, enfim. É um momento bastante dramático porque eles não veem escapatória, eles estão ali realmente presos entre calotas e do jeito que é contado, né, narrado esse momento dramático aqui, dá um certo desespero mesmo, né? A gente começa a sentir a falta de ar que eles estão sentindo ali. E além de tudo isso, tem um outro aspecto muito interessante do Capitão Nemo, que é o seguinte, ele tem um cofre de pepitas de ouro, sei lá. Se eu não me engano, são barras de ouro mesmo. Enfim, ele tem aquele cofre imenso, o professor, né, tá passando por ali e vê aquele cara mexendo naquele cofre. Além disso, ele cultiva pérolas também, então você fica se perguntando, né, pra que será que esse cara que está, então, isolado no fundo do mar vai precisar de riqueza? E tem um momento aqui no livro em que o autor nos mostra para onde está indo esse dinheiro todo do Nemo, né? No que é, afinal de contas, que ele está investindo. Não vou contar para vocês. De novo, para não estragar as surpresas, mas é bem curioso. De qualquer forma, existe sim um grande motivo para que o Jules Verne não tenha desenvolvido o Capitão Nemo tanto assim, né? Então deixou muita coisa não contada, deixou esse personagem cada vez mais misterioso. E isso nos é contado então no prefácio desse livro. O que aconteceu foi o seguinte, quando o Jules Verne entrega o seu manuscrito ao editor, e o editor lê ali o perfil do Capitão Nemo,
Quando o editor leu isso, ele disse: não, senhor, tá louco, não vou publicar isso aqui na minha revista, não. Para evitar problemas, não é mesmo? Ele resolve, então, deixar de lado essas informações, esses detalhezinhos sobre a vida pessoal do Capitão Nemo e deixa o livro assim mesmo. E ouso dizer que, no fim das contas, isso foi excelente, porque uma das grandes graças desse livro é você tentar descobrir qual é a do Capitão Nemo e não descobrir. Fica tudo em aberto, então você mesmo, né, de acordo com a sua experiência com a leitura desse livro e com a sua experiência de mundo também, vai criando na sua cabeça os motivos, né, a motivação do Nemo. E só o nome dele também já é interessante pra caramba, se você parar pra pensar. Nemo significa em latim ninguém. E outro detalhe que eu queria comentar com vocês também é o seguinte: é muito comum esse livro aparecer nessas listas de grandes livros de literatura infantil ou infanto-juvenil. Inclusive, nas bibliotecas que eu frequentava, esses livros ficavam ali na área infantil mesmo. E eu achei isso bastante curioso, porque lendo este livro, cheguei à conclusão de que ele não tem nada de infantil. Mas aí eu me lembrei que existe uma adaptação para o cinema bastante famosa. Existem várias adaptações para o cinema, mas a mais famosa é a de 1954, da Disney. Então eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu fiquei com a impressão de que o cinema fez isso com a obra do Jules Verne, né? Então, por conta daquele filme que deixa essa história bem mais divertidona, até mesmo engraçada e tudo mais, de repente, por se tratar também de um filme para toda a família, ou seja, né, crianças podem assistir tranquilamente, pode ter sido o cinema, então, responsável pela colocação desses livros na prateleira de infantos juvenis, né? Acho isso bem curioso. Apesar do livro ter aparecido primeiro numa revista educativa e tudo mais, não era, como eu disse para vocês, uma revista para crianças ou para jovens, né? Seriam ali revistas mais voltadas para um público interessado em ciências, né? Seria mais ou menos como essas revistas já do século XX que traziam histórias de terror e ficção científica per se. Agora, por conta, né, não só da carga científica desse livro, mas também dos fatos históricos, como eu disse a vocês, o Jules Verne baseia suas histórias não só ali no conhecimento de sua época, mas também no momento histórico. Então, por exemplo, quando eles chegam ali aos destroços de um navio naufragado, ele vai contar a história daquela batalha. E em diversos momentos ele vai contar o que estava acontecendo não só na França, né, seu país de origem, mas em outros países, né, por onde o Nautilus vai passando também. Então este livro acaba sendo um livro de aventura espetacular e também um livro que funciona como um retrato de sua época. Que é, afinal de contas, o que os grandes livros da literatura fazem, não é mesmo? Para pra pensar. E isso sem contar que o autor também era amigo do Victor Hugo e do Alexandre Dumas. Então, antes de se tornar um autor bem-sucedido, estudou direito, né, por conta ali de pressão da sua família, aquela coisa toda. Então ele vai estudar em Paris numa época bastante conturbada por lá, acaba fazendo amigos e vivendo na Esbórnia, aquela coisa toda, e resolve se tornar então um dramaturgo. Então essas peças que ele escrevia não faziam nem um pouco de sucesso, mas dali a pouco ele resolve então se tornar um romancista, e é aí então que nós temos obras sensacionais como esta aqui. Então, se você nunca leu nada do Jules Verne, recomendo fortemente que você comece por esse aqui, que é um livro divertidíssimo e que me deixou com muita vontade de ler as outras coisas dele. Ele foi um autor bastante prolífico, viu? Quem quiser aí fazer um projetinho de leitura de Jules Verne, ó, tem um chãozinho pela frente, viu? Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.